é a Voz da Profecia com a palestra de hoje a cargo de Roberto Rabelo. O seu tema, Símbolos de Forças em Guerra. Dois grandes poderes se defrontam no mundo contendendo pela mente e destino do homem. As forças do bem lideradas por Cristo e as forças do mal comandadas por Satanás. No Sagrado Livro, esses dois poderes são representados respectivamente pela capital do antigo povo de Deus e a capital dos babilônios. Assim como se tem dito, a história sagrada nas suas grandes linhas é a história de Jerusalém e a de Babilônia. Nos tempos do Velho Testamento, Jerusalém era o centro do culto do verdadeiro Deus. Nela estava o santuário, o templo, a habitação de Deus na terra. Embora Deus tenha o seu trono em cima no céu, espiritualmente ele habita com os seus filhos aqui. Ele mesmo disse: "Me farão, o antigo Israel, um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Êxodo 25, versículo 8. Ao ser esse inaugurado, a glória do Senhor, a presença do Senhor, encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. O santuário, o templo em que Deus habitava, era um microcosmo, uma miniatura do reino de Deus. Por ser ele o Deus de todos os homens, o templo e, consequentemente, Jerusalém, devia irradiar luz para o mundo inteiro. Todas as famílias da terra deviam ser abençoadas, iluminadas, transformadas pelos ensinos e pela influência emanados do Deus que aí habitava. Lemos: "Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno." Jeremias 3:17. No plano do céu, Jerusalém devia ser a capital do mundo e permanecer para sempre. Essa cidade, escreveu Jeremias, será para sempre habitada. Jeremias 17, 25. Jerusalém deveria ter permanecido em magnificente prosperidade, como a rainha de reinos, a poderosa metrópole da terra. Mas tanto as promessas como as ameaças de Deus são condicionais, dependem da submissão ou insubmissão a Ele, da obediência ou não à sua palavra. A promessa de permanecer para sempre sob o favor divino feita ao antigo Israel e a Jerusalém tinha essa condição: "Se deveras me ouvirdes." Jeremias 17, 24. Lamentavelmente, a condição não foi preenchida. Por haver o antigo Israel falhado, não vivendo os santos princípios do céu, de modo especial rejeitando como nação o Salvador do mundo, o plano de Deus foi transferido à igreja cristã. Essa triste consequência foi expressa por Cristo nas palavras ditas a representantes daquele povo: "O reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos." São Mateus 21, 43. Incidentemente, Jerusalém com o seu templo era um símbolo da igreja cristã, e o apóstolo Paulo, referindo-se aos cristãos, declarou: "Porque nós somos santuário, o templo do Deus vivente." 2 Coríntios 6,16. O plano de Deus de habitar em Jerusalém e com os seus filhos no coração destes será plenamente executado após a segunda vinda de Cristo. Então a terra será renovada e a nova Jerusalém, presentemente no céu, será para sempre a sua capital, a morada de Deus. Apocalipse 21, 2-4. Tal como Deus intentou usar Jerusalém como centro irradiador da luz do céu e assim reerguer o homem, Satanás empregou Babilônia para reter o homem nas trevas e arruiná-lo, para hostilizar os filhos de Deus na terra, para mover-lhes guerra de extermínio. Babilônia ou Babel foi uma das primeiras cidades fundadas após o dilúvio. Gênesis 10, 10. Desde o seu começo, a cidade foi emblemática da descrença no verdadeiro Deus e desafio à sua vontade. Nela foi erigida a Torre de Babel, testemunho da descrença na promessa de Deus de não mais destruir a terra por um dilúvio, e da resistência à ordem divina de que os descendentes de Noé se espalhassem pela terra. Babilônia era um grande centro de idolatria. Havia nela 53 templos dedicados a deuses importantes e 955 pequenos santuários. Em sua cidade, assim pensavam os babilônios, tinham os deuses contato com os homens para decidir os negócios do mundo.
Os reis de Babilônia consideravam-se comissionados para governar o mundo por mandato divino. Na história sagrada, Babilônia aparece como irreconciliável inimigo do povo de Deus. 2 vezes ela capturou Jerusalém, em 605 e 597 a.C., e em 586 destruiu a capital de Judá. Nesses 3 ataques aos judeus, num período de apenas 20 anos, Babilônia levou a maior parte deles como cativos para a Mesopotâmia. Babilônia foi o primeiro dos 4 antigos impérios universais focalizados nas profecias de Daniel. Seguiram-se a ela a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. A inimizade de Babilônia ao povo de Deus, o seu espírito perseguidor, foram típicos desses outros reinos, que num sentido figurativo foram uma projeção de Babilônia. Na fase da Medo-Pérsia, a inimizade contra o povo escolhido e o espírito de perseguição se demonstraram na tentativa feita por Amã, primeiro-ministro de Assuero, de exterminar os judeus. Essa ação do inimigo foi frustrada por Deus mediante a rainha Ester, que, sendo judia e temente ao Senhor, arriscou a vida em defesa do seu povo. Como consequência, e parodiando a célebre frase de Churchill, pode-se dizer: nunca tantos deveram tanto a coragem, tato e abnegação de uma jovem mulher. A Grécia sucedeu a Medo-Pérsia e numa das 4 divisões daquele império, a Síria, surgiu a dinastia dos Seleucidas, que como os babilônios se demonstraram acérrimos inimigos dos judeus. Um deles, Antíoco IV, que adotou o título de Epífanes, ou seja, ilustre, o povo porém deu-lhe o título de Epímanes, louco, demonstrou-se grande inimigo e cruel perseguidor dos judeus. Antíoco tomou Jerusalém, matando 40.000 judeus. Então proibiu os serviços religiosos do templo, levantou nele uma imagem pagã e um altar para sacrificar porcos. Exatamente ao tempo em que Antíoco movia guerra aos judeus, surgia no ocidente o 4º e poderoso império, Roma, que haveria de perseguir o povo de Deus ainda mais do que os reinos precedentes. Um ponto de especial interesse: os cristãos e também os judeus do primeiro século davam a Roma a designação de Babilônia. Foi um representante de Roma que autorizou a morte do Senhor Jesus Cristo. Foram as legiões de Roma que no ano 70 sitiaram e tomaram Jerusalém, destruíram o templo e arrasaram a cidade. Segundo o historiador Joséfo, mais de 1 milhão de judeus pereceram no cerco. E foi o Império Romano que, a partir de Nero, perseguiu os cristãos, ora mais, ora menos, sim, por vezes violentamente, durante mais de 200 anos. E assim, meus amigos, Jerusalém e Babilônia representaram e ainda representam as 2 grandes forças que lutam pelo destino do homem. Empregando Babilônia, Satanás tem hostilizado e procurado apagar da terra a semente do justo. Nessa cruenta luta, Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Ele permitiu o sofrimento, mas empregou-o para o bem dos seus e da obra redentora. O cativeiro babilônico imposto aos judeus curou-os da idolatria, a que eram obstinadamente apegados. A viva hostilidade de Roma à Igreja contribuiu para fortalecer a união desta com Deus e deu-lhe crescimento constante. O sangue dos mártires, escreveu Tertuliano, um dos chamados pais da Igreja do 2º século, é semente. Surgiram cristãos no próprio palácio imperial. Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo declara: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A esposa e a filha do imperador Diocleciano, sem dúvida o perseguidor mor, eram cristãs ou simpáticas ao cristianismo. Dando como que o resultado final das perseguições, afirma o historiador Latouré, no que deve ter parecido uma luta desigual entre a nua e impiedosa força e a resistência desarmada e passiva, não foi o governo imperial, mas o cristianismo que saiu vitorioso. O mesmo se dá na esfera individual. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A fornalha da aflição em que por vezes entramos na confrontação com o poder do mal faz-nos sentir que dependemos de Deus e nos aproxima dele. Sim, leva-nos a ver e abandonar o pecado. Une a fraqueza humana ao poder infinito. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, escreveu o salmista,
para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Amigo, se enfrentas provação mesmo sendo um filho de Deus, não te perturbes por isso, não desanimes. Lembra isto, e aos que amam a Deus que o diabo mais ferozmente ataca. Submete-te a Cristo, e Ele fará que os dardos do inimigo te tragam o bem, te levem a ver e abandonar o pecado, te façam mais semelhante a Ele no caráter. Del Delker canta a seguir: foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Em tristeza eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Graças dou por minhas dores e tormento que enfrentei. Através de meu sofrer pude a fé compreender e senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao céu. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus, que aprendi a depender do amor de Este programa é levado ao seu receptor como cortesia dos adventistas da sua cidade. Os donativos remetidos à Voz da Profecia para ajudar a manter a sua obra espiritual são todos muito apreciados. Eles significam muito para nós. Aos que recentemente nos enviaram ajuda, os nossos agradecimentos. Deus se digne recompensá-los com suas bênçãos espirituais e materiais. O nosso endereço para a correspondência: A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Na próxima palestra, concluiremos as considerações sobre o tema Símbolos de Forças em Guerra. Ouça-a no mesmo dia e hora da semana que vem, ou no tempo que for indicado ao findar este programa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.